Esdras. Capítulo 6. Então o rei Dário editou um decreto, e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado, em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: no primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 covados e a sua largura de 60 covados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia, e voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos, quanto carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado, dia após dia, sem falta. E para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto, que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa, e sendo erguida, que ele seja pregado nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, fiz um decreto, que isto seja feito rapidamente. Então, Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dário, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram, e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram, e a acabaram, de acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o mandamento de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram, na dedicação desta casa de Deus, 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, todos eles estavam puros, e mataram um cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundície dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.